Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Fique muito à vontade aqui comigo para discutir tudo o que importa para os concursos da AGU, PGE, PGM. Hoje nós vamos continuar estudando aqui no canal as principais decisões dos tribunais superiores que podem estar nos teus próximos concursos de procurador. Vamos estudar uma importante decisão do STJ no informativo 721. É uma decisão que trata sobre competência, sobre jurisdição. Vamos analisar praticamente aqui qual foi a solução dada pelo STJ para um verdadeiro conflito de competência quando envolve, portanto, a atuação da União. Portanto, nós temos uma decisão que trata diretamente sobre a Advocacia Pública Federal, porque nesse processo atuou a União, uma decisão que resolve competência entre Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal para julgar determinada manifestação da União Federal no feito. Presta atenção porque nós estamos falando nos embargos no recurso especial 1.265.625 e eu retirei na parte inicial dessa minha explicação justamente a parte fática do relatório desses embargos no recurso especial. Portanto, nós vamos ler agora, começar a estudar esse julgado a partir daquilo que exatamente aconteceu no julgado, a partir daquilo que está no relatório dos embargos no recurso especial. Presta atenção. A União interpôs embargos de divergência em processo que litiga contra Forte Comércio, Importação, Exportação e Administração LTDA e outros, discorrendo que ingressou no processo como assistente da BR Distribuidora logo após a interposição pela assistida, BR Distribuidora, de agravo interno contra decisão que monocraticamente havia negado provimento ao seu recurso especial. A União chegou no processo já com as coisas andando e em estágio avançado. A União chegou no processo e funcionou como assistente da BR Distribuidora logo após o agravo interno da BR Distribuidora contra a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial. No que diz respeito à assistência da União, continua o relatório, houve deferimento do pedido de ingresso da União como assistente. No julgamento do agravo interno interposto pela BR Distribuidora, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, acolhendo a alegação de violação ao artigo 535 do CPC, que trata lá do pré-questionamento ficto, embargos de declaração, que hoje está no 1022 do CPC 2015, e a decisão da quarta turma foi determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Origem, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse caso, analise, portanto, agora o cabimento do recurso especial no que diz respeito ao mérito principal. Porque esse recurso especial aqui, que foi analisado pela quarta turma, diz respeito à violação ao artigo 535 do CPC de 73, que era justamente a violação da existência do pré-questionamento via embargos declaratórios pré-questionadores, que o tribunal entendia não pré-questionado quando você embargava de declaração para pré-questionar, e quando ele entendia não pré-questionado, havia violação ao artigo 535. Então você tinha que apresentar um recurso especial para que houvesse o reconhecimento da violação ao 535, para que se entendesse pré-questionado, para que se devolvesse o processo ao tribunal, para que ele analisasse, portanto, o recurso especial no que diz respeito ao mérito principal. Bom, foi o que foi feito. A quarta turma entendeu que houve sim violação ao 535 e o próximo passo agora é devolver o processo ao Tribunal de Origem para que ele analise o cabimento do recurso especial no que diz respeito ao mérito principal, ou seja, a violação à lei federal principal. E aí houve determinação do retorno dos autos exatamente ao Tribunal de Origem, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para o julgamento, portanto, do cabimento do recurso especial acerca do mérito principal. O problema é que a União, ela entrou no processo como assistente. O artigo 1009, inciso 1 da Constituição Federal, diz que nos processos em que a União for assistente, a competência é da Justiça Federal. Então, a União, dessa decisão da quarta turma,
determinando o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ela opôs embargos de declaração para sanar o vício processual, indicando a necessidade da remessa dos autos ao TRF, uma vez que a partir do momento em que a União intervém no feito na qualidade de assistente, ou seja, com interesse jurídico na causa, a Justiça Federal tornou-se absolutamente competente para análise da questão. Perceba que nós estamos diante de uma situação extremamente interessante e só essa situação aqui poderia ser o enunciado de uma prova na tua segunda fase nos concursos de procuradoria. A forma como está apresentado aqui poderia exatamente ser um enunciado. Eu poderia mudar basicamente os nomes aqui das partes, eu poderia simplesmente colocar TJ e TRF, sem efetivamente indicar São Paulo ou TRF da terceira região, e eu poderia perguntar quem deve analisar o cabimento do RESP no caso, o TJ ou o TRF? Quem tem razão aqui? A turma do STJ ao determinar o retorno dos autos ao TJ, ou tem razão a União no sentido de que agora vai competir ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região a análise do feito, justamente porque a União foi admitida como assistente, ou seja, a sua assistência denota a existência de interesse jurídico que atrai a aplicação do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Isso poderia ser o enunciado de uma belíssima questão em segunda fase nos concursos da Advocacia Pública, especialmente a Advocacia Geral da União, concursos que se aproximam aí, então preste bastante atenção. Muito interessante, inclusive, a solução também dada pelo próprio STJ, né? A gente poderia também perguntar, e aí, obviamente, a título de debate, o que já faria parte da resposta, aplica-se o artigo 43, ou seja, aplica-se a perpetuação da jurisdição em favor do Tribunal de Justiça. O artigo 43 do Código de Processo Civil trata da perpetuação da jurisdição. Ela se perpetua a jurisdição do Tribunal de Justiça, especialmente porque já há no processo decisões de mérito do TJ. O artigo 43 diz assim, determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações de estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, essa é a perpetuação da jurisdição, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Eu aplico o artigo 43 em favor do Tribunal de Justiça no caso, vamos ver o que disse o STJ justamente no recurso, nos embargos em recurso especial que estamos estudando, no recurso que estamos estudando. O STJ diz assim, e presta atenção que essa saída aqui é muito interessante. Com efeito, o artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal dispõe que compete à Justiça Federal processar e julgar as causas em que a União foi interessada na condição de autora ré assistente, que é o caso, ou oponente, fato que implicaria a remessa dos autos ao juízo federal. Então o STJ já nos apresenta a saída. A competência aqui é da Justiça Federal e, portanto, do Tribunal Regional Federal. Assim, existindo o interesse da União no feito, na condição de assistente simples, a competência afigura-se como da Justiça Federal, conforme prevê o artigo 109, inciso 1 da Constituição, motivo pelo qual devem ser acolhidos os embargos de declaração opostos pela União para determinar a baixa não mais ao Tribunal de Origem, que no caso seria o TJ, mas ao Tribunal Regional Federal competente para analisar o feito, para o que desinfluente o fato de que o acórdão a ser integrado fora proferido no juízo estadual, uma vez que se trata de matéria atinente à competência absoluta, não sujeita à perpetuação da jurisdição, consoante expresso artigo 43 do CPC, parte final, tudo nos termos do paradigma. Então o STJ está dizendo exatamente o seguinte, eu não vou aplicar a perpetuação da jurisdição em favor do Tribunal de Justiça, porque justamente a alteração da competência absoluta, nesse caso, o próprio artigo 43 ressalva a sua aplicação quando há alteração da competência absoluta, e a alteração da competência absoluta se deu exatamente nos termos do artigo 109, inciso 1 da Constituição, ou seja, a União passou a ser assistente no feito, o que atrai a competência absoluta da Justiça Federal. Diz ainda o STJ, dessa forma, deve prevalecer o entendimento dado pela segunda turma do STJ, aqui houve, nesse caso, embargo de divergência justamente porque havia divergência de entendimentos entre turmas, reconhecer a competência da Justiça Federal, sendo o Tribunal Regional Federal competente para o novo julgamento dos embargos de declaração. Então nós temos efetivamente aqui
a situação em que o STJ ele resolveu nos embargos em recurso especial 1.265.625 que, ao admitir a União na qualidade de assistente, o processo passa a ser da Justiça Federal. Isso é competência absoluta nos termos do 109, inciso 1, razão pela qual o artigo 43 do Código de Processo Civil não se aplica, uma vez que ele mesmo ressalva a sua aplicação na parte final, quando há alteração de competência. Então, nesse caso, a resposta ao enunciado, que poderia ser o enunciado numa segunda fase, seria de que a competência aqui é do Tribunal Regional Federal. Não obstante o processo estar correndo até então, antes da assistência da União, na Justiça Estadual, não obstante existir no feito decisões de mérito da Justiça Estadual. No momento em que é admitida a União no feito na qualidade de assistente e a assistência presume interesse jurídico, o processo deve ser encaminhado à Justiça Federal, que passa a ser a justiça competente de forma absoluta para julgar o feito. Se o próximo ato ou passo processual é de competência de julgamento de tribunal de segundo grau, então, nesse caso, a competência não é do Tribunal de Justiça, a competência é do Tribunal Regional Federal. Importante entender como se afasta aqui ou não se aplica o artigo 43 e como o STJ faz a conjugação exatamente das interpretações dos dispositivos do artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal, que é justamente a ressalva de não aplicação do artigo 43 do Código de Processo Civil. Decisão extremamente interessante do STJ, aí, informativo 731, recurso especial, embargos no recurso especial, que trata sobre competência, assunto sempre importante dentro da ciência processual civil, e trata efetivamente aí da atuação da Advocacia Geral da União, porque envolve a União no feito. Espero ter te ajudado com a análise de mais uma decisão importante do STJ. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.